Olá pessoal, vamos então aqui a mais uma aula sobre C e C++. Na aula de hoje nós vamos aprender aqui a desenvolver um programa que solicita 4 notas numéricas ao usuário e calcula a média aritmética dessas notas e apresenta o resultado para o usuário. Se a média for maior ou igual a 5, o usuário está aprovado. Caso contrário, ele está reprovado. Essa videoaula ela é a mesma da aula passada, só que a diferença é que dessa vez nós vamos fazer em C++. O link da aula passada vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês também. E a aula passada foi feito o mesmo exercício, só que utilizando linguagem C. Antes de iniciarmos, se você tem alguma dúvida sobre linguagem C, ou está aprendendo na faculdade, ou em algum cursinho, curso técnico ou similar, está com alguma dúvida específica de algum conteúdo, deixe aqui nos comentários que nós vamos ajudar você também. Podemos preparar aqui um conteúdo exclusivo para você. Então, muito bem, vamos começar aqui criando um novo projeto aqui no menu Arquivo, Novo Projeto. Dessa vez vamos deixar marcado aqui C++ Project. E vamos criar aqui o nosso exemplo, média, 4 notas. Vamos criar aqui uma aplicação do tipo Console Application, clicar no botão OK, selecionar aqui a área de trabalho. E então observem que a interface ela já é um pouco diferente aqui da nossa linguagem C++ do que nós aprendemos na aula passada sobre a linguagem C. Então na linguagem C nós tínhamos aqui dois includes, o stdio.h e o stdlib.h. Nós colocamos também o include locale.h aqui para podermos utilizar a nossa acentuação aqui do nosso padrão brasileiro. O legal da linguagem C e C++ é que na C++, por exemplo, nós podemos utilizar também as mesmas coisas da linguagem C. Então vamos utilizar aqui também a nossa biblioteca locale.h para a gente poder utilizar mais uma vez a linguagem em português Brasil aqui, né, para podermos usar a acentuação. E eu havia comentado com vocês na aula passada que a linguagem C, as bibliotecas que são responsáveis aqui pelo include, né, elas terminam em .h. E já observe que temos uma diferença, que na linguagem C++ as bibliotecas não têm o .h no final. Então aqui nós vamos utilizar a biblioteca IOStream, que é a biblioteca de input, output, stream, ou seja, entrada e saída mais uma vez. Que nós vamos utilizar saída, o monitor, para mostrarmos mensagens aqui para os usuários no nosso console application, o nosso CMD ali, o nosso prompt de comando, e a entrada, mais uma vez, vamos utilizar o nosso teclado. E aqui a nossa biblioteca do C, que nós aprendemos a utilizar na aula passada. Se você não assistiu a aula passada, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, assista que é muito importante também. Mais uma vez, temos a nossa função main aqui, não precisamos nos preocupar com os argumentos dela, com os parâmetros aqui. Vamos iniciar já setando aqui o locale, LCAL, igual nós aprendemos na aula passada. E vamos colocar aqui a linguagem português. Muito bem, aqui nós já habilitamos a acentuação, né? E vamos reproduzir aqui o exercício da aula passada de pedir 4 notas ao usuário, declarar as variáveis, calcular a média das 4 notas e então mostrar se o usuário está aprovado ou não. E o que você achou da nossa aula, o que você está achando das nossas aulas, deixe o seu comentário aqui também, que é muito importante o seu feedback para a gente. E se você está gostando, deixe o seu gostei, o seu curtir e se inscreva também para você não perder a nossa sequência de aulas aí, não perder as nossas novidades. Mais uma vez, vamos iniciar aqui a declaração das variáveis, nota 1, nota 2, nós já aprendemos que as notas elas vão ser do tipo ponto flutuante, né? Por isso a sua declaração é do tipo float, nota 4 e a média também. Então o corpo aqui ele é basicamente o mesmo, né?
Nós vamos utilizar a nossa estrutura condicional if também, igual nós utilizamos na aula passada. Então, feitos a declaração das nossas variáveis aqui, a reserva de espaço na memória para elas, e também setando aqui o nosso idioma como português para podermos utilizar a acentuação, vamos começar então a escrever aqui o código do nosso programa. Em linguagem C, para nós escrevermos uma mensagem na tela, nós utilizamos o printf. E aí então, entre parêntese e aspas duplas, nós informamos aqui a nossa mensagem para o usuário. Em linguagem C++, é um pouquinho diferente, mas vejam só que interessante e intuitivo também ao mesmo tempo. Nós vamos digitar C, Alt, Alt de saída, ou seja, vamos sair, por assim dizer, com uma mensagem para o usuário, e vamos usar aqui dois sinais de menor. E aí vamos então informar a nossa string, o nosso texto, a nossa mensagem para o nosso usuário, que no caso vai ser pedindo para ele informar a primeira nota. Então, digite a primeira nota. Dois pontos, eu vou dar um espaço aqui também, para o usuário poder digitar na frente, né? E agora cabe aqui um alerta. Existem duas formas de nós encerrarmos a nossa linha do nosso cout aqui em linguagem C. De qualquer forma, as duas formas precisam do ponto e vírgula. Então já vamos colocar ele aqui para a gente não esquecer. A gente pode encerrar a linha desse jeito, e o que o usuário escrever vai ser adicionado aqui na frente, sem quebra de linha. Ou nós podemos quebrar uma linha aqui também. Essa é uma forma muito válida também. Ou, utilizando o cout, nós podemos mais uma vez concatenar aqui a nossa string, ou seja, juntar a nossa string pedaço por pedaço, com dois sinais de menor aqui, e terminar a linha com essa inscrição aqui endl, é como se fosse o endline, né? O final da linha, o fim da linha aqui. Desse jeito, se nós utilizarmos essa anotação aqui no final da nossa linha, o código ele vai quebrar para a linha de baixo. Então, automaticamente, se nós informarmos isso aqui para o nosso código, quando rodarmos o nosso programa e formos digitar aqui a nossa nota, né? Nós vamos digitar a nossa nota na linha de baixo. Esse endl ele quebra a linha automaticamente. Eu não vou utilizar ele aqui porque eu gosto de informar a nota do usuário aqui na frente, né? E olhem só que interessante. Como que nós fazíamos para salvar em uma variável o valor informado pelo usuário em linguagem C que nós vimos na aula passada? Precisaríamos aqui do comando scanf. Em C++, o comando ele é ainda mais intuitivo. Então, se nós temos o cout de saída para mostrar uma mensagem para o usuário, nós temos o cin de entrada, de input, né, de entrada, para capturarmos uma mensagem do usuário. E agora nós utilizamos dois sinais de maior. Aqui nós utilizamos sinais de menor e aqui sinais de maior. E basta informarmos o nome da variável aqui na frente. No caso, nota 1. Então, feito isso, nós já temos aqui as nossas duas linhas necessárias para o usuário ser informado que ele precisa digitar uma nota, e essa nota ela vai ser salva aqui na nossa variável nota 1. Então essas duas linhas aqui já são suficientes para fazer isso. Eu vou deixar elas juntas aqui para a gente saber que as duas estão trabalhando juntas, né? As duas linhas terminam com ponto e vírgula, lembrem sempre disso, né? Linguagem C, C++ e muitas outras linguagens aí, temos que terminar todas as linhas com ponto e vírgula. Então, como vocês já aprenderam a fazer para uma nota, vamos copiar aqui as duas linhas e fazer para as notas seguintes. Então, digite a segunda nota, o nome da variável vai ser nota 2. Digite a terceira nota e a variável nota 3. E, por fim, digite a quarta nota e a variável vai ser nota 4. Nós já aprendemos também na aula passada como que nós calculamos a média, né? O comando ele é bem intuitivo, nós somamos a nota 1 com a nota 2, com a nota 3, com a nota 4 e por fim dividimos tudo por 4. Assim nós calculamos a média e salvamos aqui na nossa variável média, né? Média recebe a média das 4 notas, a somatória das 4 notas dividido por 4. A estrutura condicional if que nós aprendemos também na aula passada, o if e o else é do mesmo jeito, do mesmo padrão. Então, se a média
for maior ou igual que 5, então faça tal coisa. Se não, faça tal coisa. O mesmo padrão que nós aprendemos na aula passada. Então, se o usuário tem uma média maior ou igual que 5, significa que ele foi aprovado. Vamos copiar aqui o nosso Cout e vamos informar aqui ao nosso usuário: parabéns! Opa! Parabéns! Você foi aprovado. Se não, se o nosso usuário não tirou uma nota, uma média maior ou igual que 5, lamentamos, mas você foi reprovado. Agora, para nós finalizarmos o nosso código aqui, basta nós mostrarmos também a média aqui para o nosso usuário, né, que nós esquecemos. Dá um zoom aqui para facilitar a visão de vocês também do nosso código. E nós precisamos apenas agora informar a média para o nosso usuário e testar o nosso código para ver se está funcionando. Então, sua média é. E observem que interessante. Como é que nós iríamos fazer isso em linguagem C? Printf, vamos colocar ali o %.2f, né? Nós não precisamos fazer isso aqui em linguagem C++. Apenas concatenar aqui com 2 sinais de menor e passar a nossa variável, que vai ser média. Muito bem, vamos compilar e executar o nosso projeto, clicando aqui no botãozinho colorido ou pressionando o F11 aí no teclado. Mais uma vez será perguntado aqui para a gente, né, um local de instalação para a gente colocar o nosso projeto aqui. Muito bem, a linha do nosso Cout, ela apresentou um erro. Qual é o erro que está apresentando? O nosso código apresentou um erro aqui no nosso Cout, né? Vamos até compilar ele mais uma vez aqui no nosso Cout e no nosso Cin. Ele está falando aqui que o Cin não está declarado neste escopo, porque nós esquecemos de um detalhe. Antes aqui do início da nossa função main, aqui da declaração do nosso corpo, aqui do nosso projeto, quando nós estamos na linguagem C++, nós precisamos de um using aqui em cima, namespace std, para nós dizermos aqui para o nosso projeto, né, que ele vai poder utilizar aqui o Cin, o Cout, tudo certinho aqui. Muito bem, mais uma vez vamos compilar e executar o nosso projeto. Agora ele foi compilado com sucesso. Ele está pedindo aqui para nós as notas, vamos informar mais uma vez: 8.2, 7.5, 6 e 3. Sua média é 6,175. Parabéns, você foi aprovado. E observem que aqui na linguagem C++, né, apareceu o ponto aqui pra gente. Se quisermos quebrar a linha aqui antes do parabéns, é só a gente dar um /n aqui, ou, como eu já ensinei para vocês, né, terminamos a linha anterior aqui com o endl. Então, muito bem, esse foi o nosso código de hoje, né, o mesmo da aula passada, só que transformando aqui para a linguagem C++. Comentem aí o que vocês acharam e quais são os próximos conteúdos que vocês esperam ver aqui no nosso canal. Nós temos algumas videoaulas em C e C++ bem interessantes aí, programadas para vocês. Até a próxima!